Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, aqui de Fortaleza, no canal do Camarada Comissário. Hoje nós vamos comentar uma afirmação completamente estúpida, completamente idiota, feita na Jovem Pan. Mas antes de nós comentarmos essa afirmação, antes de nós comentarmos esse absurdo, eu peço a vocês que curtam aqui o nosso canal e que comentem embaixo, porque assim vocês ajudam na difusão da nossa mensagem. Lembrando que quando eu digo aqui que é um comentário idiota, eu não estou dizendo que é idiota no sentido de xingar o sujeito. Não, eu estou dizendo que é idiota no sentido original dessa palavra, no sentido filosófico, e eu poderia até dizer mesmo no sentido psiquiátrico também. Se vocês pesquisarem o que é idiotia, o que é imbecilismo, vocês vão compreender completamente. Esse comentário vem de um sujeito que coloca em um mesmo plano o comunismo e o fascismo. Ontem foi lançado um vídeo no YouTube da Jovem Pan, no qual eles entrevistavam lá sujeitos que eu não sei que criaturas que eram aquelas ali, nem me interessa saber também, de tão bizarras que eram, que eu até prefiro acreditar que aquilo ali era um ET ou alguma outra criatura que não pertence ao nosso planeta, a julgar pelo nível deles. E tem um liberaleco lá, esse liberaleco chega a dizer na maior convicção, com a maior dramatização, que achava um absurdo que o Caetano Veloso tinha algum respeito pela figura de Stalin. E aí ele chega a soltar o disparate de que o comunismo é pior do que o nazismo, matou mais do que o nazismo. Era melhor o sujeito ter dito logo que Stalin era a reencarnação do diabo, era a encarnação do diabo. Já que era para fugir mesmo ao plano do racionalismo, partir para a metafísica, partir para o nível de um Olavo de Carvalho, de um Harry Potter, do Senhor dos Anéis, então era melhor ter dito logo que Stalin era o próprio diabo em pessoa. Que é uma afirmação que, claro, foge completamente ao plano racional, foge completamente ao mundo daqueles seres inteligentes conhecidos como Homo sapiens, partindo para um outro mundo, que é o mundo de um outro Homo, não o Homo sapiens, e sim um outro Homo, Homo esse não no plano sexual, e sim no plano moral. Para vocês terem uma ideia da noção, do absurdo dessa afirmação, tem um autor muito famoso, um autor alemão, chamado Thomas Mann. Thomas Mann, ele disse o seguinte, que colocar no mesmo plano o nazismo e o comunismo, o fascismo e o comunismo, como sendo ambos totalitários, no menor dos casos é superficialidade. E no pior dos casos, é fascismo. Quem insiste nessa equiparação pode até se considerar uma espécie de democrata, mas que na realidade, no fundo do coração, ele já é um fascista. E é somente de forma aparente, de forma hipócrita, que esse indivíduo ele vai combater o fascismo, ao mesmo tempo que ele vai reservar todo o ódio ao comunismo. Vejam só o que é o liberaleco brasileiro. Há mais de 70 anos atrás, dois liberais ocidentais, dois grandes liberais ocidentais, para assim bem dizer, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, se aliaram a Stalin contra Hitler, e não a Hitler contra Stalin. Os países considerados as maiores democracias ocidentais se aliaram ao comunismo contra o nazismo e não ao nazismo contra o comunismo. Então você não pode dizer, se você é uma pessoa que tem, se você é uma pessoa que passou, que terminou, eu não vou nem dizer que fez uma faculdade, eu vou dizer uma pessoa que terminou o ensino médio, então você não pode dizer tamanho absurdo. Porque se você disser tamanho absurdo, você está exercendo o papel de desinformação. Você está simplesmente cuspindo, escarrando, está defecando na ciência. Está curtindo com a nossa cara, com a cara de pessoas
de bem, de pessoas inteligentes, de pessoas que têm alguma coisa na cabeça. Lembrando que Churchill e Roosevelt não eram comunistas. Não é preciso você ser comunista para você entender uma coisa óbvia. O nazismo foi muito pior. E quem diz isso é Frank Knox. No documentário The Battle of Russia, a Batalha da Rússia, você tem lá vários militares americanos, o ministro da Defesa, líder da Marinha Americana, comandante da Marinha Americana no Pacífico, nomes de peso, dizendo uma coisa bastante óbvia, que a história não conhece maior exemplo de heroísmo do que aquele dado pelo Exército Vermelho na sua luta contra o fascismo alemão, ou seja, contra o nazismo. O nazismo era uma ideologia nefasta que pregava a superioridade racial, a ideia de que há raças superiores e raças inferiores, e que essas raças inferiores elas não deveriam existir. Só que é muito bom lembrar, muito importante e fundamental entender que o nazismo ele não criou nada de novo. O racismo ele não foi criação de Adolf Hitler. Quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler foi um alemão, um austríaco, melhor dizendo, que queria ser anglo-saxão. O que Hitler fez na União Soviética e nos territórios do leste, incluindo aqui países como, por exemplo, a Polônia, foi aquilo que os ingleses e que os americanos fizeram no Velho Oeste, no Oeste americano. Não só nos Estados Unidos, como também no Canadá, como também na Oceania. Na Oceania, o que era o colonialismo britânico? O sujeito ele sentava para tomar café com a sua família, né, fazia ali piada e tal, um momento de descontração, depois saía lá com o parceiro dele com a arma na mão para caçar os nativos, para matar negros com armas. Era assim que eles se divertiam. Um verdadeiro banho de sangue, uma carnificina que exterminou praticamente toda a população nativa daquela ilha, quer dizer, simplesmente dizimou, uma política de rapina mesmo, mataram gente como quem mata ratos. Como quem mata ratos. Sempre os anglo-saxões, brancos, protestantes, né, o chamado WASP, agiram dessa forma onde quer que eles tenham chegado. Foi assim na América, foi assim na Oceania, foi assim na África, construíram regimes racistas, como por exemplo o regime do Apartheid, e Hitler ele apenas pegou carona nisso aí. O que Hitler pensou? Os caras sempre fizeram a coisa desse jeito, né, e construíram um país próspero e estável, então vou fazer a mesma coisa com a Alemanha para transformar a Alemanha num país próspero e estável. E aí foi repetir esses mesmos crimes contra a humanidade cometidos por liberais, brancos, protestantes, anglo-saxões, só que repetir esses crimes contra os eslavos, contra os comunistas, alegando que eles estavam indo acabar com comissários comunistas judeus. E que nessa brincadeira iniciaram uma guerra assassina que vitimou mais de 60 milhões de pessoas. Uma verdadeira carnificina sem precedentes na história humana. Sem precedentes na história humana, porque isso foi feito em muito pouco tempo. O nazismo transformou a Europa numa verdadeira fábrica, uma verdadeira linha de montagem da morte. Só que eles também não foram os primeiros e não foram os únicos na história da humanidade. Basta você ler, por exemplo, sobre o que foi feito durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, eles mataram milhares de pessoas, se não milhões, muitos inclusive com o uso da guilhotina. Um verdadeiro banho de sangue. Mesmo assim, hoje a França tem o Instituto Robespierre. Robespierre, que era um jacobino, que era um assassino. É claro que os franceses eles não admiram Robespierre pelo fato de ele ter sido um assassino, pelas suas repressões, digamos assim. Eles admiram Robespierre por outros motivos. Hoje, em muitos países do mundo, você encontra referências ao Império Romano, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo.
No dinheiro americano você encontra inscrições em latim, você encontra até mesmo uma arquitetura no estilo romano. E o que era o Império Romano? O Império Romano era uma das coisas mais bestiais que já existiu na história humana. Eles diziam que os outros povos eram povos bárbaros, mas o que eles faziam na própria Roma? Os imperadores organizavam espetáculos nas arenas, os coliseus, um verdadeiro circo. E nesse circo, o que você tinha como grandes atrações? O que você tinha para fazer a massa se divertir e rir vendo aquilo ali? Pegava um cristão, cortava a cabeça, e as massas riam daquilo ali e recebiam o seu pão. Pegavam um cristão, martirizavam com pregos, crucificavam, colocavam para alimentar os leões, e as pessoas riam com aquilo ali. Pegavam judeus, faziam a mesma coisa. Não existia dignidade humana para eles. E as pessoas riam com aquilo ali, se divertiam com aquilo ali. Só para vocês terem uma ideia, só um imperador romano, durante o reinado dele, você teve a matança de mais de 600 leões. Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, um fuzil desse, um AK-74, matar um leão, colocar uma foto lá, né, feito um babaca, rindo, né, com um animal morto, um animal que estava ali no seu meio e experimentou sofrimento por mãos humanas, vai ter uma multidão de pessoas, se duvidar, vão até atrás de uma real dessas aqui para te matar. E os imperadores romanos, eles faziam isso aí na maior naturalidade. Como eu disse para vocês, só um imperador matou mais de 600 leões para fazer as massas rirem. Sacrificou hipopótamos e tantos outros animais que viviam em seu meio ambiente. Aliás, o Império Romano ele acabou com toda a fauna de leões que havia na Europa. Porque, para quem não sabe, na Europa, antigamente, você tinha leões. Não é por acaso que o leão é parte integrante da mitologia de boa parte dos povos europeus. Só que hoje em dia o leão não é mais o animal típico da fauna europeia. Exatamente graças, né, se é que nós podemos assim bem dizer, exatamente por causa do Império Romano. E mesmo assim hoje tem muitos países que adotam a simbologia romana, monumentos, no qual você tem lá o monarca, o líder, no papel de César, referências ao Império Romano, no dinheiro, na moeda, e nem por isso gera, né, tanto alvoroço, por assim bem dizer. Na época de Stalin, pessoas foram perseguidas e mortas, sim. Infelizmente, não só na época de Stalin, como em praticamente qualquer outro sistema em sua fase de implantação. Lembrando que na época de Stalin, esses mortos foi um número alto, sim, sem dúvidas. Hoje em dia não é difícil você encontrar pessoas que tiveram parentes que foram vítimas de processos de repressão nos anos 30. E o que eram esses processos? O sujeito, por exemplo, ele queria pegar o seu cargo na empresa. E aí ele chegava e te denunciava. Em grande parte desses casos, o NKVD não recebia a denúncia. Isso, inclusive, está comprovado nos arquivos soviéticos. Grande parte das denúncias feitas eram simplesmente rejeitadas pela polícia. Daí o sujeito armava, preparava alguma coisa para incriminar outro, conseguia, pegava o emprego dele, às vezes pegavam outra coisa dele. Uma forma de corrupção, por assim bem dizer. Qual é a relação de Stalin aí? O que Stalin, que estava lá na sua cadeira, no Kremlin, ou na sua dacha em Kuntsevo, tem a ver com isso? Nós podemos até dizer que ele tem a ver pelo fato de ele não ter criado mecanismos jurídicos eficazes exatamente para coibir esse tipo de atitude inquisitória. Nisso nós podemos acusar Stalin. Nós podemos acusar Stalin, reconhecer como foi um erro dele, ter colocado, por exemplo, Nikolai Yezhov na chefia do NKVD. Nikolai Yezhov, que era um pederasta que não é para insultar, é porque ele realmente era um, organizava inclusive orgias homossexuais em saunas,
Ele tinha até uma esposa, mas, como se diz, né, só mesmo para descansar, né, os fundos, digamos assim, só de fachada, e ele perseguia, inclusive, comunistas. Não é muito difícil entender com que objetivo esse sujeito perseguia esses sujeitos. Provavelmente fazia alguma proposta ali, assediava, o cabo não queria ir lá cheirar os fundos dele, e aí ele criava, né, arranjava alguma lá para perseguir o sujeito. Qual foi o fim desse sujeito? Qual foi o fim de Nikolai Yezhov? Foi removido da chefia do NKVD e mais do que isso. Foi processado, julgado, condenado, dizem que levou uma boa surra antes de ser fuzilado e substituído por Lavrenti Pavlovich Beria, que atenuou as repressões que haviam sido iniciadas de forma canalha, de forma completamente desonesta e ilegal por Nikolai Yezhov. Me digam quantas vezes Hitler iniciou qualquer processo repressivo contra Himmler ou contra qualquer outro chefão da SS. Nunca. No Brasil, por exemplo, no Brasil nós tivemos um sujeito como Nikolai Yezhov, Filinto Miller. Filinto Miller que até o final da vida nunca foi perseguido pelas suas atitudes criminosas. Sujeito que pegava os presos e praticava as piores torturas, como chamado o grito do porco. Eu já expliquei para vocês em outro grupo o que é o grito do porco. Então, dizer que a União Soviética era um sistema perfeito, né, o paraíso na Terra, isso aí é algo que também vai já para o campo da fantasia. Mas daí dizer que esse sistema matou mais do que o nazismo, que era pior do que o nazismo, é ignorância e vigarice ao extremo. Por que esse mito ele é tão difundido por determinados nomes considerados intelectuais no Brasil? Porque é uma forma de dizer que você, que, por exemplo, está lá trabalhando duro, né, e está com seu salário atrasado desde o início dessa pandemia, não tem que brigar pelos seus direitos, porque isso é coisa de comunista. E o comunismo matou milhões. Logo, se matou milhões, então você quer o quê? Você quer se associar a genocidas, a matadores de milhões? Esse mito existe para você que é mulher, que está lá trabalhando honestamente no seu emprego, né, e que é apalpada pelo sem vergonha do seu patrão, que passou a mão em alguma parte sua. Na hora que você for lá reunir outras mulheres para lutar pelos seus direitos, alguém vai dizer assim, não, isso é coisa de comunista. Os comunistas mataram milhões. Então você tem que deixar o seu patrão passar a mão em você. Qual é o problema com isso? Qual o problema com isso? Os comunistas são muito piores. Os comunistas estupraram 10 milhões de mulheres em Berlim. São muito piores. Para que brigar pelos seus direitos? Para que isso? Isso é coisa de comunista. E o comunismo é pior do que o nazismo. Esse é o nível de vigarice ao qual todos esses liberalecos se rebaixam. O pior possível é negar a luta das pessoas pelos seus direitos, pela sua dignidade humana. Então, toda essa historinha de que Stalin matou 500 bilhões, né, que o comunismo matou mais do que o nazismo, ela não encontra suporte com base em fontes históricas, em documentos, e vai apenas para o plano da imaginação, para o plano, antes de qualquer coisa, da vigarice.